Eu sempre acreditei que as mazelas que fazem o Brasil e os brasileiros viver esse atraso, a nossa gente viver sobre um sofrimento injustificável e desnecessário, não fosse fruto da natureza, que fosse uma coisa natural, mas sim da mão humana. Eu sempre acreditei nisso. E hoje eu cheguei à conclusão que eu estava certo em acreditar que todas essas mazelas não é fruto da natureza, mas sim dos homens que, de uma forma ou de outra, administram esse país. O que eu não sabia era da real dimensão desta sabotagem, que era tamanha, que era grande, que envolvia tantas pessoas e tantas instituições. Olha só, minha amiga e meu amigo, bastou um governo sério assumir o Brasil, querendo fazer um governo com austeridade, voltado para atender todos os brasileiros, independente de opção sexual, religiosa, cor, posição social, avocar Deus, que o mundo caiu sobre os brasileiros. E se revelar, e os inimigos do brasileiro, ao contrário daquilo que a gente pensava, a gente achava que os inimigos do brasileiro estavam no meio da classe empresarial. Os empresários, os investidores, os lacaios da nação, que sempre solapou esse país. Não, é um esquema brutal, engendrado por diversos segmentos. Imprensa, judiciário, empresário, enfim, é uma coisa de doido. Jornalista. É uma coisa terrível. Por Deus, eu estou assustado com o que eu estou vendo ao longo desses 3 anos. E a gente passou o tempo todo achando que nós éramos uma democracia verdadeira, vibrante, pujante. Nada, nós vivemos. A gente sempre viveu uma ditadura brutal, corrupta. Sinceramente, o que, o que esses segmentos vêm revelando é de assustar. Mas o assustar não significa baixar a guarda, não, muito pelo contrário. Nós temos é que lutar para ter um país verdadeiramente nosso, um país democrático, um país vibrante, um país com progresso, com liberdade, que proporciona uma vida boa, uma vida melhor para todos os brasileiros. Que faça desse Brasil um lugar melhor para nascer, viver, crescer, constituir família, fazer negócios. Porque essa é a nossa casa maior, o Brasil. Aí eu fico, quando eu vi, ao longo desses 3 anos de governo Bolsonaro, essa gente se juntar para sabotar o governo, para tomar de volta o governo, para voltar a nos fazer de escravos, de idiotas, a luz amarela acende. A nossa decepção vai muito além daquilo que deveria. Olha só, a classe artística. Os artistas, através de suas músicas, através de suas artes, através dos seus trabalhos nas telenovelas, filmes, sempre entraram em nossas casas. E por muito tempo a gente viu nesses artistas, atores, muitos desses atores, exemplos a ser seguidos. O que eles vestiam, a gente copiava. O que eles falavam, a gente repetia. Hoje nós descobrimos que a classe, uma boa parte, sem querer generalizar, da classe artística, são bandidos, canalhas, corruptos, que vendem o seu prestígio, o prestígio que adquiriu frente aos brasileiros, vendem o seu silêncio e a sua consciência por dinheiro de propina, por dinheiro de corrupção, sempre mascarado, sempre com verniz
de legalidade, é o caso da Lei Rouanet. Artistas, cantores, artistas, atores, outros tipos de artistas, escritores. É uma coisa absurda. A gente adorava esse pessoal como celebridade, não sabendo que são canalhas e bandidos também, tendo, claro, a sua exceção. Olha os jornalistas, olha no que se revelou, não é no que se transformou, no que se revelou o jornalismo brasileiro, a imprensa brasileira, uma coisa podre, nojenta. Os jornalistas rasgaram o seu diploma, jogaram no lixo. Não se importam em exercer com afinco o seu papel, que é transmitir a notícia, mas eles querem criar notícias com base em verdades, sempre com viés político, tomado por paixões políticas, sobretudo de esquerda. Não se importam com o que a população vai pensar, eles estão apostando, estão indo ao extremo. E é justamente por essa razão que o jornalismo brasileiro hoje está no limbo, está no chão, está na lama. Ser jornalista hoje é sinônimo de baixaria, de podridão, de escrotidão. Poucos são os jornalistas que têm compromisso com o seu ofício. Olha o que fazem com o Bolsonaro. Batem no presidente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias do ano. É uma coisa louca, porque querem desgastar o governo, o jogando contra a opinião pública, de forma com que a população se vire contra ele e tendo como resultado o pavimentar do caminho para a volta da esquerda, que sempre enganou a população brasileira. Esquerda essa que é boa para o sistema porque rouba e deixa roubar. Todo mundo rouba, é harmonia para o mal. A classe empresarial, empresas como OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, as empresas que antes eram vistas como geradoras de emprego, empresas conceituadas, revelou-se que são verdadeiras máfias, que solapam o dinheiro público, que roubam a nação, que o que eles fazem é sangria com erário, prestando um serviço de maior qualidade, superfaturado. Basta ver as refinarias contratadas pelo PT, as 3 refinarias contratadas pelo PT, que nenhuma foi concluída. Estava orçada, por exemplo, a Abreu e Lima estava orçada em 2 bilhões, já passou da casa dos 20 bilhões e não foi concluída. O que é que essas empresas fizeram? Bate e volta. Porque essas empresas, essas grandes empresas, é que financiavam as campanhas políticas dos políticos viciados, dos políticos que representam a banda podre do nosso Brasil. Então é o dinheiro que batia e voltava, todo mundo roubava, todo mundo se dava bem, menos a maioria esmagadora que é o povo brasileiro, que na verdade produz esse dinheiro através de serviço, trabalho e impostos, que não vê como retorno daquilo que eles produzem em forma de benefícios, saúde, educação, segurança. A imprensa brasileira é um lixo, a classe empresarial é um lixo, a classe artística, salvo raríssima exceção, é um lixo. Olha os partidos políticos, no que se transformou. A gente entende que partido de oposição tem que funcionar da seguinte forma: fazer oposição de ideias. A oposição é de ideias, mas o objetivo é sempre o mesmo, o bem do Brasil. Busca-se um caminho diferente, mas o objetivo, o ponto de chegada é o mesmo, a ordem e o progresso. Aqui os partidos políticos estão apostando no quanto pior, melhor, mesmo que isso provoque dor e sofrimento aos brasileiros. Eles não fazem oposição ao governo, eles não fazem oposição de ideias, eles fazem oposição ao Brasil e aos brasileiros, apostando
na desordem, no caos, porque eles vivem do caos. E quando eu falo partido de oposição, é PDT, PSOL, Rede, PSB, PSDB, PSB, PMDB, né? PCdoB, PT. Esses partidos que têm a sua cidadania, esses partidos que têm as suas matrizes no comunismo, no socialismo, com base no marxismo. A ideia deles é de provocar o caos para ter a população refém em suas mãos, dependendo de suas migalhas. E aonde eles passaram, esses partidos de esquerda, aonde passaram, aonde governaram pelo mundo afora, foi fome, guerra, sofrimento, dor, falta de liberdade, muitas vidas perdidas, tanto é que o comunismo tirou mais vidas ao redor do mundo do que todas as grandes guerras juntas. Isso é extremamente preocupante. Quando os partidos políticos deveriam estar preocupados com o Brasil, eles estão preocupados mais em destruir o Brasil, passando por cima e esmagando o governo, que é diferente pensa diferente deles. Então a situação é delicada e a coisa mais esdrúxula, mais escrota, mais perversa que existe nesse engendrar do mal é a participação do Poder Judiciário. Leia-se, Supremo Tribunal Federal com os seus 11 ministros, que também fazem parte dessa horda, ou seja, essa organização criminosa, essa ORCRIM. É difícil o país sair do buraco desse jeito. Agora eu começo a entender por que o Brasil patina na lama, por que os brasileiros sofrem tanto, porque há tanta pobreza entre os brasileiros em um país extremamente rico. No Supremo Tribunal Federal, a gente está vendo os seus ministros fazendo militância de toga, ativismo jurídico, implantando no Brasil a ditadura do judiciário, a mais brutal das ditaduras, como dizia Rui Barbosa. Frase dele, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois quanto a essa não tem a quem recorrer, fecha aspas. E nós estamos vivendo a ditadura. Ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm experiência na vida jurídica como juiz, como magistrado. A maioria esmagadora são todos advogados de porta de cadeia. Advogados rafamé. Advogados de quinta categoria. Entre os 11 ministros só tem 2 magistrados. O Fux e a Rosa Weber. O resto é tudo advogadozinho. Rafamé de porta de cadeia, militante de partido de esquerda, que só Deus sabe o porquê eles foram indicados para estar ali. Eu acredito que eles estão ali para fazer valer os interesses do sistema. Que eles estão ali para defender não a Constituição, qual é o seu papel, mas sim os interesses desta horda que solapa o Brasil. Tanto é, senhoras e senhores, que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal tem vitalicidade, ou seja, até os 75 anos de idade, limite da aposentadoria. Ele já tem vitalicidade para ter independência para decidir, mas não decidem de acordo com as regras, não decidem de acordo com a Constituição, não trabalham sobre a luz da democracia. O que a gente vê é eles rasgando a Constituição e ameaçando o nosso sistema democrático. Isso é preocupante. E eu até acredito que isso não é de graça. Eu acredito que cada ministro ali sofre pressão do sistema. Eu acredito, não tem como provar. É a minha concepção, porque não se explica. É injustificável o comportamento deles. Dá a impressão que cada ministro ali foi colocado ali pelo sistema e que se não fizer aquilo que o sistema manda, determina e deseja, algo de estranho pode acontecer. É só suposição. Um avião pode cair, o ministro morrer,
Na menor das hipóteses, na melhor das hipóteses, um ministro pode ser pressionado e pedir aposentadoria antes do tempo, coisa assim. Dá a impressão que esses ministros, eles fazem o que fazem, não é nem pela sua vontade, é pela pressão que vem sofrendo. Porque quando aceitaram esse cargo, a situação era outra, era de passividade entre os bandidos, era de passividade e harmonia entre essa gente do mal, essas organizações. Mas o quadro virou com a vida do Bolsonaro. O sistema não vivia ameaças antes de Bolsonaro, agora vive, exigindo dos ministros atitudes patéticas, idiotas, lesiva à pátria. Nitidamente lesiva à pátria. A revelia da Constituição, da democracia e das leis vigentes do país. E eles as tomam na cara dura. As tomam na cara dura sobre os olhos dos brasileiros e à luz do dia. Sem nenhum pudor ou vergonha na cara. Mesmo sabendo que o que eles estão fazendo é errado, que estão sendo notados e percebidos, ainda assim eles fazem. Não pode ser uma outra coisa que não seja ameaças. Não pode. Eu não estou afirmando. Eu estou botando aqui uma coisa que eu penso ser. Possa ser que seja uma outra razão. Isso se traduz em rabo preso. Moral da história, senhoras e senhores. Há muito, mas muito que se fazer nesse Brasil para transformar o Brasil num país verdadeiramente democrático, livre, independente, com objetivos claros de chegar ao que tanto buscamos, a ordem e o progresso. Está difícil. Está difícil. A gente viu que os partidos que fingiam ser inimigos, hoje se juntaram. Se juntaram para combater um homem, Jair Messias Bolsonaro. Só que eles não sabem de uma coisa. Bolsonaro é um homem com milhões e milhões de pessoas ao seu redor, que não briga por Bolsonaro, briga com Bolsonaro pelo Brasil, que está disposto a ir ao extremo para salvar esse país, porque por um país é isso que a gente faz, ir ao extremo, dar até a própria vida. Se alguém está disposto a dar a própria vida para salvar o país, imagina o que pode fazer com os inimigos desse país. Então, tudo isso é muito decepcionante, é preocupante, o buraco é muito mais fundo do que a gente pensava e a luta será muito mais árdua do que a gente pensava e achava que seria. A gente tem visto que o próprio Supremo Tribunal Federal descondenou, não é inocentou, é descondenou esse que é o maior ladrão, o maior bandido da história da humanidade, Luiz Inácio Lula da Silva, que com seu bando, com a sua quadrilha, roubou trilhões de reais dos cofres públicos, não fazendo nada para o Brasil, mas sim para a sua gente e para países estrangeiros, naturalmente, que rezam a sua mesma cartilha, a cartilha comunista esquerdopata. Enquanto aqui no Brasil os nossos caminhoneiros viviam atolados nas lamas nas estradas da região norte do país, ficava ali agarrado 8, 10, 15, 20 dias. Esse mesmo governo do PT, a administração do PT, fazia obras em países amigos de ideologia esquerdopata. Enquanto Belo Horizonte clama por um metrô, o governo do PT fez um metrô em Caracas. Enquanto o norte do país, o extremo norte do país, Amapá, Roraima, aquela região, sobrevive e depende de energia elétrica da Venezuela, porque lá não tem usina hidrelétrica, o PT fez usina
hidrelétrica na Nicarágua e outros países. Então está tudo errado. Está tudo errado. Os brasileiros, independente de esquerda, de direita, ser Bolsonaro ou não, nós temos que começar a abrir os nossos olhos. Porque a situação é extremamente delicada. Essa gente que diz que tem compromisso com o meio ambiente, eu vou dar um exemplo para você, que a esquerda não tem nenhum compromisso com o meio ambiente. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Desses 212 milhões de habitantes, 100 milhões, quase a metade dele, não tem água potável, não tem esgoto tratado. Ou seja, as pessoas convivem com esgoto a céu aberto. E isso compromete a saúde preventiva dos brasileiros e até o meio ambiente. Aí vem essa gente falar que são ambientalistas, que estão preocupados com o meio ambiente. Nada, nada. Me preocupar com o meio ambiente é tratar o esgoto das pequenas e grandes cidades. Exemplo. Quando eles falam em meio ambiente, eles falam em Amazônia. Eles não estão preocupados com a Amazônia, com o que está em cima dela. O índio, o caboclo, o ribeirinho, os brasileiros de uma forma geral, eles não estão preocupados com o que está em cima dela. Eles estão preocupados com o que está debaixo dela, debaixo da terra, as riquezas naturais. Por que eles não se preocupam com as vidas? Já que eles dizem se preocupar tanto com as vidas dos amazonenses, por que não se preocupam com a vida dos nordestinos? Por que não tem ONG no Nordeste? Para combater a seca, defender o povo, defender o sertanejo, foi preciso Bolsonaro concluir, depois de muitos anos, abandonado pelo PT, a transposição do Rio São Francisco para levar água, dignidade, vida, possibilidade de produzir e crescer para o povo nordestino. E lembrando, Lula veio do Nordeste. Lula é pernambucano. Foi preciso Bolsonaro levar dignidade para o povo nordestino, que precisa cortar o seu umbiguinho, o seu cordão umbilical com esse bandido Lula. Lula sempre tratou o Nordeste, o PT sempre tratou o Nordeste, a esquerda sempre tratou o Nordeste como um curral eleitoral. Viu os nordestinos como seu gado. Bolsonaro não. Bolsonaro vê como pessoas, como brasileiro, dignos de ser tratado com respeito. Gente que não precisa de esmola, precisa de oportunidade, porque são guerreiros por si só, são guerreiros por natureza. É assim que se define o nordestino, mas é diferente dessa definição que o PT tratava os nossos irmãos nordestinos. Então está tudo errado, está tudo errado. Nós não podemos permitir que essa gente volte a comandar o Brasil. Se eles voltarem a comandar o Brasil, não sairá tão cedo e não precisará de votos. Basta as armas e as táticas comunistas, que é imprimir o medo, derramar sangue, fome, ódio e brasileiros contra brasileiros. É isso que eles querem. As eleições de 2022 estão se aproximando. Dá-se a sensação que o TSE está entrando em trabalho de parto, gestando um possível processo espúrio em 2022 para presidente. Não façam isso. Esse humilde cidadão brasileiro, negro de morro, filho de pai separado, pobre, que aqui vos fala, dá um conselho, não é ameaça e nem aviso. É um conselho para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Superior Tribunal Eleitoral. Quero acreditar que os senhores não têm essa intenção, mas se tiver, aborte-a. Desista. As eleições têm que correr de forma limpa, honesta e transparente, com resultado final atendendo à vontade popular. Se Bolsonaro for eleito, maravilha. Se o Lula, se porventura for eleito com o voto dos brasileiros, coisa que eu não acredito, mas pode acontecer, maravilha. Inclusive não será o meu candidato a presidente.
mas uma vez ganhando a eleição, será o meu presidente, para o qual eu vou votar, para o qual eu vou torcer para que faça um bom governo. Agora, no tapetão, nas madrugadas, na base da fraude, dando a esse bandido uma eleição ilegítima, não vai vingar. Não vai vingar. Fazer isso é abrir a garrafa para o capeta sair. E ele não vai voltar mais para a gaveta, para a garrafa. Acredite, as eleições será no dia 2 de outubro de 2022, num domingo. Se os resultados for puro, verdadeiro, legítimo, legal, os brasileiros que apoiam Bolsonaro vão sofrer um pouquinho, mas depois vão aceitar o resultado, porque faz parte da democracia, perder ou ganhar. O que não faz parte é ser lesado, roubado, vítima de fraude ou coisa parecida. As eleições vai ser, repito, dia 2 de outubro, domingo, 2022. Se houver sacanagem, prepare-se para uma revolta popular no dia 3 de outubro, segunda-feira de 2022. Não podem subestimar a capacidade do povo pensar e reagir. Aceitar uma derrota nas urnas faz parte. Agora, no tapetão, não vai. Não há ministro que possa impedir os brasileiros de fazer uma correção no dia seguinte nesse país. E aí, minha amiga, meu amigo, não é o meu desejo. Não faço parte de nenhuma organização, não ouvi nada nesse sentido, é apenas suposição. Vai ter acerto de contas. Vai ter acertos de contas de forma brutal. E eu acredito que os inimigos do Brasil, os inimigos dos brasileiros, os coordenadores de uma possível fraude, não terão aonde se esconder. Não adianta querer dizer que é amigo de PCC, se esconder debaixo da saia de PCC, que não terá proteção. Não adianta a imprensa, banda podre, achar que está imune. Cuidado, o pior pode acontecer. Os brasileiros estão hermanados com o objetivo claro daquilo que quer. O que os brasileiros querem é apenas liberdade de expressão, direito de se manifestar, ver o Brasil crescer rumo à ordem e ao progresso, proporcionando assim uma vida melhor. O que a gente está vendo é assustador. O presidente Bolsonaro pede transparência no processo eleitoral e o TSE fala que não. Eu nunca vi isso na vida. Um TSE, uma corte eleitoral, ser contra a transparência. E um governo federal de Bolsonaro que eles taxam como ditador quer transparência. Transparência. Peca porque fala em Deus, pátria, liberdade e família. Apanha porque colocou Deus acima de todos. Eu não entendo. Eu acho que está na hora dessas organizações entender que já perderam a eleição, a eleição do... Já perderam. O que a gente vê nas ruas do Brasil é eleição para Bolsonaro, limpa, lícita, de acordo com a vontade popular, no primeiro turno. E essa gente precisa entender que perderam e perderam feio. Não perderam para Bolsonaro, perderam para o povo que cansou deles. Imprensa, banda podre da política, banda podre da classe artística, banda podre da classe empresarial, Supremo Tribunal Federal, que constitui a banda podre do judiciário brasileiro. Vocês perderam. Vocês perderam. Precisam se conscientizar disso. Está ruim como está? Não faça nenhuma besteira que eu acredito que possa ficar pior. 11 homens
11 homens munidos apenas de caneta têm muito poder, mas quando a ordem impera, quando o caos e a desordem tomam lugar, isso aqui não vale nada. Não vale nada. E a história já mostrou. Ao longo dos anos, a história da humanidade mostrou. Muammar Gaddafi, o líder ditador da Líbia, teve um final trágico. Tentou se esconder dentro do esgoto, foi achado pela população e teve o fim que todo mundo sabe. Saddam Hussein, da mesma forma, o ditador do Iraque. Pol Pot do Camboja, Benito Mussolini da Alemanha, Nicolau Ceausescu da Romênia, todos ditadores sanguinários, corruptos, que oprimiu o seu povo, que quando a coisa virou teve um acerto de conta e todos eles tiveram um final trágico, trágico. Será que esses ministros e os demais membros desse sistema podre acham que eles vão passar impune? Não vão. Não é o meu desejo, é apenas uma suposição. Repito, olha a Revolução Francesa. Quantas cabeças de poderosos foram cepadas em praça pública. Pare com essa coisa de achar que brasileiro é pacato, é pacífico, é ordeiro. A passividade tem limites. Olha a Guerra do Paraguai. Olha a Guerra do Paraguai, em que o Brasil travou uma luta de 6 anos com o Paraguai. Esses mesmos brasileiros que vocês acham ser bobos, pacatos e bunda moles, exterminou 75% em combate da população do Paraguai. Então não brinca, não subestima. Não chame o pessoal para um terreno que eles não querem ir, mas se for, não vão querer sair. O recado já foi dado. O recado já foi dado e é preciso ser lido e entendido. Abre aspas. Um povo armado jamais será escravizado. Fecha aspas. E os brasileiros hoje, trabalhadores, ordeiros, disciplinados, que sabem o que quer, que produz, tem estratégia, tem união, estão ombreados no mesmo objetivo e o mais importante, estão armados até os dentes. E não são de canetas, não são com canetas. Então, senhoras e senhores, inimigos da pátria, em especial ministro do Supremo Tribunal Federal, escute o conselho desse neguinho que aqui se encontra, que vos fala. Juízo, vergonha na cara. Não tente fazer algo de ilegal para mudar o processo eleitoral, devolvendo o Brasil à mão dessa horda, porque o resultado final pode ser indesejáveis para os senhores. E repito, os senhores não têm aonde se esconder. Não tem. Esse imenso Brasil pode se transformar em um lugar pequeno, difícil de se esconder. Juízo, vergonha na cara. Faça o que está escrito. Cumpra com afinco o papel que é defender a Constituição, fazer o papel de magistrado e não de pau mandado do sistema, para o bem do Brasil, para a paz verdadeira, para a harmonia e para a nossa ordem e progresso. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Finalizo essa minha fala, essa mensagem, com uma frase que diz: aquele que se mantém num poder pela força da espada tende a cair. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.